eu falo aqui especificamente sobre drenagem ácida de mina, que eu trabalho, não esquecendo que a gente tem como fontes secundárias cinzas de carvão, a drenagem ácida, subprodutos do processamento mineral, como lama vermelha, fosfogesso. Então, a gente tem uma infinidade de fontes secundárias que estão, sim, sendo pesquisadas na atualidade. Bom, então, quais são os projetos, né, que suportam essa minha pesquisa referente a terras raras? Eu tenho aqui o primeiro, que é o Renova Min, coordenado pelo professor Hélio, da UFMG, e o APA, né, que é com a professora Virgínia, que a gente já trabalha desde 2008, não necessariamente eu trabalhando com drenagem ácida, mas com terras raras. Tem o INCT Pátria, da USP, né, coordenado pelo professor Landgraf. Pátria é processamento e aplicação de ímãs de terras raras para a indústria de alta tecnologia. Tem o Regina, que na realidade é Rare Earth Global Industry and New Application, é um suporte do NCTI, nasceu como projeto de cooperação Brasil-Alemanha. E um último projeto aqui, que é um projeto FINEP, coordenado por mim, que saiu agora, é um projeto basicamente institucional, só com o pessoal do CDTN, num desses editais sobre minerais estratégicos, né? E todos eles, quer dizer, a maioria é apoio do CNPq, FAPEMIG e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu queria falar aqui um pouco da definição do que é um mineral estratégico, né? O Plano Nacional de Mineração 2030, ele define o mineral estratégico como um recurso mineral escasso, essencial ou crítico. Essa definição que eu vou colocar aqui, ela varia de país para país, de acordo com os interesses, com o que é o mais interessante para o país naquele momento, né? E isso aqui, ele é renovado de tempo em tempo, essa lista de material estratégico, ela é refeita. Então, primeiramente, minerais que o país depende e que importam em larga escala. Aqui a gente tem potássio e carvão metalúrgico, potássio basicamente do agronegócio para a produção de fertilizantes, aquele NPK. A gente importa grande parte, então a indústria, o agronegócio fica fragilizado em vista dessa importação, né? Minerais cuja demanda é crescente e utilizados em produtos de alta tecnologia, que são os portadores de futuro, que aqui, então, entra terras raras, lítio, silício, tântalo, cobalto, grafita, entre outros. Então, terras raras estão aqui dentro dos portadores de futuro. E a gente também tem minerais em que o Brasil apresenta liderança internacional em reservas e produção. Então, a gente não tem escassez, mas ele é um mineral de importância mercadológica para o país, que é a produção de ferro e a produção de minério. Na minha apresentação, eu coloco aqui, gente, os sites, tá? Para se vocês quiserem depois utilizar e fazer a pesquisa e saber a fonte que foi retirada do que eu estou apresentando. Qual que é a definição? Deixa eu só ver aqui. Eu estou com a tela, eu disse aqui. Ficou melhor agora, Virginia? Eu estou com a tela que não está aparecendo. Eu estou enxergando bem a tela. Tudo, toda, tá? Porque ela tem uma Toda. faixa preta para mim, eu estou tentando tirá-la de um lado para o outro, Ah, deve mas eu ser. abaixei. Ah, sim. É a faixa do Zoom, né, que fica Isso, é a atrapalhando. faixa do zoom. Aí eu Para achei nós não que aparece, não. tá, né? Então, assim, basicamente, né, os minerais, os elementos terras raras estão aqui nessa coluna, na coluna 3B da tabela periódica. Entra o escândio e o lítio, além dos lantanídeos, que vai da série lantânio até o lutésio. Entrando aqui o bromécio, que é um elemento artificial, mas ele entra aqui também, né? Esses elementos, eles têm as propriedades tão similares, eu costumo falar que são gêmeos. E a gente sabe que quando a gente trabalha na concentração e na separação de um elemento, a gente usa alguma propriedade que o diferencia de outro. Isso é muito difícil com relação às terras raras. Eles são muito parecidos. Então, a gente trabalha com uma margem muito pequena
para conseguir separá-los. Daí a dificuldade e um processo muito extenso com relação aos estágios de separação e muito caro também. Qual que é a mineralogia das terras raras, né? As principais fontes de terras raras, inicialmente, é a bastinazita, que é um fluorcarbonato de terras raras de série lantânio. Nós temos também a monazita, muito comum, que é o fosfato, né? Sério, lantânio, neodima, que, na realidade, a gente apresenta dessa forma os elementos que são maioria, tá? Mas trazem os outros também. Tório e urânio. Temos também as argilas iônicas, que eu posso dizer que essas argilas iônicas são o filé das terras raras. Por quê? A monazita, por exemplo, a monazita tem uma extração muito difícil, porque ela tem que ter um ambiente muito agressivo, ácido muito agressivo para abrir a matriz, né, e liberar as terras raras. Enquanto que as argilas, na realidade, a gente usa basicamente uma lixiviação em sal e faz essa troca iônica. Então, é um material muito mais simples e hoje em dia tem uma corrida muito grande para descobrir, então, reservas das argilas iônicas. E tem a xenotima, que é basicamente um fosfato de ítrio e aloparita. Eu coloquei aqui os principais, não são só esses, logicamente existem mais uma série grande, mas os principais minerais são esses, né? Agora, os terras raras, eles são primordialmente processados por minérios que têm urânio e tório. Então, ele envolve essa separação de urânio e tório. Com isso, eu formo um resíduo radioativo, que é uma dificuldade, vamos assim dizer, para quem está produzindo. No caso da argila iônica, eu já não tenho essa associação. Então, é um teor muito mais baixo do que a monazita, mas, por outro lado, é um mineral muito mais fácil de ser processado. Quais são os usos das terras raras? No site que eu tirei esse slide, ele é muito interessante porque ele foca elemento por elemento, né? Todos eles, ele discorre sobre a aplicação de todos os elementos. Então, aqui na catálise, por exemplo, eu sei que a indústria petrolífera, a Petrobras, ela importa um catalisador de lantânio. Nos eletrônicos, toda forma que a gente imagina um eletrônico, as terras raras estão sendo condutores. Então, na maioria, eu consigo ver nenhum eletrônico que não tem um semicondutor, que não tem terras raras. Aqui é muito interessante nos vidros, né? E a gente pode dizer que esse boom das terras raras, a era moderna das terras raras, ela veio justamente com a TV a cores, que foi a necessidade, então, de usar da TV a cores, como é um item de produção em massa, então, começou então, a se expandir o uso de terras raras nos vidros e continuou, né? E tem outros. Aqui, nos ímãs permanentes, né, hoje em dia, é essencial para a tecnologia verde, tanto aqui nas turbinas eólicas, como na mobilidade elétrica, nos motores elétricos, em ligas para carros. Então, por aqui vocês têm uma ideia da importância desses elementos. Aqui eu só dou um exemplo dos aerogeradores, porque são os equipamentos, né, que fazem um uso maior de terras raras. A gente tem aqui uma massa, esse aqui era um projeto de uma empresa, nessa casa essa empresa é a VEG, um projeto de 2014 a 2019, o que eu quero apontar aqui é só a massa de ímãs por gerador, né? Então, 1,8 toneladas de ímã permanente. Esse ímã, ele é basicamente feito de neodímio, ferro e boro, né? Os mais novos, com uma potência maior, a massa
né, do ímã é de quase 3 toneladas, 3.000 quilos. O neodímio está numa proporção menor do que o ferro, mas ainda é muito usado. E a gente sabe que, pelo menos a gente sabe, não, eu li que o maior consumo de terras raras é do neodímio, praseodímio, disprósio e térmio, né? Então, neodímio e praseodímio focado na produção de ímãs permanentes. Como é que é a distribuição, né, dos depósitos e das minas de terras raras? A produção, o amarelo é o que é produzido, tá? São as indústrias já em produção. Então, a gente vê aqui, né, nos Estados Unidos, a gente vê uma concentração grande aqui de 4, 5, 6 e 7, 4, 5, 6 e 7 na China, 8, 9 e 10 aqui na Índia, né? Alguma coisa na Austrália. Projetos que estão em andamento, já adiantados, são os em vermelho, né? Então, a gente vê aqui na África, na Austrália, bastante adiantado. Aqui na Groenlândia, esses dois pontos aqui, o 15 e o 16, tem a participação da China. Aqui na Austrália, a Lynas tem a participação da China. Então, a gente vê que a China, além do território dela, né, na produção, ela tem também a participação na maioria, Mountain Pass, aqui nos Estados Unidos, também tem a participação da China, né? Ela participa também da maioria dos projetos, né, da produção e dos projetos já em andamento. E aqui no Brasil, a gente tem Catalão Serra Verde, que está listado aqui nesse ponto. Mas a gente ainda tem ainda, assim, alguma coisa com relação a Pitinga, que está, assim, desabrochando, vamos assim dizer, nada de muito concreto, mas é uma possibilidade. E como é que é o mercado global de terras raras? Porque a gente fala tanto, escasso, difícil, caro, mas eu peguei, então, aqui uma comparação entre o mercado de cobre, tá, e o mercado de terras raras. Eu tirei do mesmo site para a gente não ter uma discrepância de valores. Então, eu vejo aqui que o mercado de cobre é 77 bilhões de dólares, a previsão para 2022, né? Com um crescimento de 3,8. 2026 deve passar para 79, um crescimento de 0,8. O mercado de terras raras, em 2022, a previsão é 6,5 bilhão, 6,5 bilhão de dólares. Com uma previsão, cresceu já de 2021, 14%, e uma previsão para 9% em 2026. Então, não é um mercado que movimenta, comparado com os outros metais, um montante tão grande assim de dinheiro, né? Mas terras raras também, ele é usado em quantidades muito menores do que você usa o cobre, o níquel, o ferro. A gente vê num semicondutor ou mesmo nos equipamentos. Com exceção, então, que é as turbinas eólicas, onde a gente vê uma quantidade maior sendo utilizada. E eu queria mostrar aqui um pouco, né, por que a China ela domina hoje o mercado mundial de terras raras, né? Por que será que o mundo bobeou ou deixou passar isso? Ela é dominante agora, mas até a década de 80, né, eram os Estados Unidos que tinham essa participação majoritária nesse mercado de metais. A gente aqui, o que contribuiu muito para essa expertise dos Estados Unidos? Foi a Segunda Guerra Mundial. Porque quando, na produção da bomba atômica, eu falei com vocês que terras raras vêm muito associada ao urânio e tório.
Então, quando a produção da bomba atômica, que precisava de produzir um urânio nuclearmente puro, houve a necessidade de separar, de retirar as terras raras. Os Estados Unidos, inicialmente, o minério de urânio dele, durante a guerra, quando estava fazendo a bomba, produzindo a bomba, vinha do Congo. Era um minério de pitblenda altamente puro. Só que, depois que 2 navios foram afundados pela Alemanha, eles decidiram minerar o território americano. Então, eles começaram a minerar a monazita. A monazita vinha junto terras raras. Tinha urânio e tório e tinha terras raras também. Então, aí houve um desenvolvimento muito grande das técnicas de extração de solvente e de troca iônica para purificar, então, o tório. E ele se tornou, então, um expert em terras raras, na separação de terras raras. Só que em 1980 acontece um fator, eu não vou dizer aqui, lógico, que foi o único, mas foi um fator decisivo, né, na produção de terras raras. Porque a Agência Internacional de Energia Atômica e a Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos incluíram esses materiais que continham terras raras como source material. Source material era aquele material fonte, era considerado um material como fonte de urânio e tório, que era em plena Guerra Fria, então não tinha o interesse de ninguém trabalhasse com esse material justamente para não produzir o armamento nuclear. E terras raras, então, foi classificado, minérios de terras raras ou qualquer fonte de terras raras, sendo que a maioria, ou a grande parte, contém um urânio tório maior que 0,05%, né, caía nessa classificação de source material. E qual que era o problema, né? O problema é que com essa nova classificação, o volume processado e comercializado era muito pequeno, completamente controlado e rastreado, e sob extensas regras de licenciamento, regulamentação, descarte, responsabilidade. Então, o mercado americano, completamente capitalista, ele não viu nenhum interesse em continuar processando terras raras. Então, daí, né, devido a esse custo e as responsabilidades adicionais por ser considerado um source material, a produção e o refino foi sendo encerrado nos Estados Unidos e em outros países membros da Agência Internacional de Energia Atômica, porque quando a agência decide por uma regulamentação, todos os membros países membros têm que seguir a norma, essa regulamentação. E aqui entra Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Brasil, maioria. Mas a China não era, eu não sei agora, preciso até de checar se a China é membro da agência, ela é um observador. Então, ela não teria que seguir essa regra. Então, ela poderia processar qualquer tipo de material contendo urânio e tório. E com isso, então, né, a gente viu em 2010, os países foram ficando para trás, a China inundou o mercado internacional com as terras raras, e em 2010 ela resolve reformular a sua política de terras raras, e ela começa a fazer cotas, a controlar, fazer estoque. A China hoje tem estoques de terras raras, e o mundo, então, se movimentou e cada país foi fazendo a sua geopolítica para poder se assegurar de uma não escassez ou a falta. Porque o mineral estratégico, eu estava falando, ele não necessariamente dá lucro, né? Ele não necessariamente é abundante, mas ele não pode faltar. A falta, quando os Estados Unidos abriu os olhos, né, de 2010 para cá, mais basicamente nesse final aqui de 2019, 2018, é porque a indústria armamentista dos Estados Unidos faz uso maciço dos elementos nos semicondutores e eles viram, então, a possibilidade de falta do mercado. Então, como é que foi a política internacional? A China, em 1982, vocês estão vendo aqui, logo depois que os minerais terras raras foram classificados como source material,
um pesquisador da General Motors, ele criou um permanente mais forte existente usando terras raras. A GM precisava para os seus veículos, para o motor dos seus veículos, então eles estavam bastante adiantados, né? Só que em 88, essa divisão foi vendida para a família de Xiaoping, né, que era, na época, o líder, né, e ela foi totalmente transferida para a China no ano de 2000. Em 92, um discurso de Xiaoping, esse discurso ele é bem marcante, ele aparece muito nas mídias, que ele fala que o Oriente Médio tem petróleo e a China tem terras raras. Querendo ou não, ele foi um visionário, né? E ele foi esse arquiteto-chefe dessa reforma, né, e abertura chinesa que avistava essas enormes jazidas que eles tinham de terras raras como um potencial geopolítico. Então, seria uma moeda de troca, como é o petróleo desestabiliza o mundo todo. Ele viu que as terras raras poderia também desestabilizar, né, e entrar nesse mercado dessa forma. Em 2000, ele assume o controle da cadeia de terras raras e ele inicia uma política de tributação forte, ele controla a produção das minas, ele define como recursos estratégicos, aí eu falo com vocês, né, que essa definição de recurso estratégico depende do país, né, e faz uma legislação específica para promover o desenvolvimento sustentável e sólido da indústria de terras raras. Então, desde 2000, ele vem trabalhando, focando as terras raras. Hoje existem 6 estatais que produzem terras raras. Então, as maiores produtoras, ou posso aqui dizer, as produtoras de terras raras na China são estatais altamente controladas, né? E a Austrália, né? A Austrália, ela teve um enfoque diferente. Vocês vão ver que aqui são movimentos mais recentes. Ela fez uma política para mineral estratégico, né? Que ela considera o mineral estratégico realmente um desafio. A commodity, ela é vulnerável, né? As interrupções, ela tem uma volatilidade de preço muito alto. Uma coisa, por exemplo, para você implantar um processo de produção de terras raras, né, da mineração até a produção do óxido, a licença ambiental, o tempo médio de licença ambiental nos Estados Unidos é de 10 anos. Então, vocês imaginam uma empresa que começa hoje uma licença ambiental e ela vai ter isso só daqui a 10 anos. Como é que vai estar esse mercado? Ele está totalmente mudado. Então, isso é muito difícil. A Austrália e o Canadá conseguiram abaixar esse tempo para 2 anos. Então, o governo reconheceu, né, que essa dificuldade, esse desenvolvimento desses projetos, ele é complicado, ele é tecnicamente desafiador, principalmente de terras raras, principalmente falando com relação à separação, que eu falei com vocês, que são separar os gêmeos, né? Os projetos são caros e aqui fala, os australianos estão competindo com padrões trabalhistas e ambientais mais baixos, né? Fazendo alusão a outros países que têm uma mão de obra mais baixa. E quais são os projetos, o que ele fez para diminuir esse risco? Em 1919, vocês estão vendo que não é uma iniciativa uma iniciativa considerada recente. O governo australiano ele estabeleceu um escritório de facilitação de minerais críticos, que ele chama de Austrade. Então, esse escritório é como se fosse uma agência. E essa agência, ela fornece políticas nacionais e conselhos estratégicos para facilitar o desenvolvimento do setor. Tem funcionado muito bem, é uma facilitação não só do comércio, essa agência não só está fazendo venda, mas também ela foca nos investimentos e na parte tecnológica. Ela desenvolve não só as parcerias comerciais, mas ela também foca nessas parcerias tecnológicas. Então, se a Austrália não tem a condição de fazer a cadeia produtiva toda, um parceiro fora pode auxiliar,
ou o contrário, chamar um parceiro fora para poder se associar à Austrália. Mas essa agência, ela é primordial, porque ela centraliza todas as decisões e todas as ações do governo com relação aos minerais estratégicos. Então, é um ponto de referência que a indústria tem. Aqui no Brasil, por exemplo, tem 3 mineradoras que têm um projeto de produção de terras raras. Eles vão produzir o concentrado. Eles não vão produzir, não têm interesse de produzir os elementos individualmente. Então, elas não têm interesse na fase de separação. Um dos diretores falou assim, eu vou separar, eu vou ter uma quantidade X de lantânio, sendo que o meu mercado é todo, por exemplo, para neodímio de estrose. O que eu vou fazer com o lantânio? Então, seria a hora de termos uma agência que fizesse essa facilitação para esse produtor, que a cadeia não tivesse essa falha e que a gente pudesse, então, vender esse lantânio com outro, né, que fosse possível de localizar um outro comprador de lantânio fora. Então, são coisas, ninguém aqui, até hoje no Brasil, que eu tenha conversado, das empresas mineradoras, tem o interesse de separar. Então, é uma falta de assessoria, que essa, para mim, é a melhor iniciativa. Falando agora, só um minutinho, que eu tenho que tirar minha faixa. Então, falando um pouco mais da Austrade, né, ela oferece serviço para empresas, que é o que eu estou falando agora, né, sobre deficiência das empresas em ver o mercado. Eu conheço no Brasil que tem uma empresa que faz isso muito bem, as outras não têm essa tradição, né? Programas de engajamento de clientes, missões comerciais, né? E baseado nas necessidades dos usuários finais globais de minerais críticos e na facilitação dessas parcerias. Bom, os Estados Unidos, né? A maior parte das propostas iniciativas dos Estados Unidos veio do Congresso, tá? Recente também. Só que, ao contrário da Austrália, que não fala em subsídio, pode ser que tenha, mas não é explícito, os Estados Unidos, o Congresso recomendou que poderiam sair desse problema, né, dessa escassez, com subsídios maciços direcionados aos fabricantes domésticos de metais e minas. Outra iniciativa do Congresso foi uma lei que propõe que os Estados Unidos agora comecem a usar essas fontes de terras raras de alto valor agregado e que foram sendo subprodutos acumulados seguindo a classificação de source materials. Então, eles têm muito material dessa forma, que a gente pode aqui chamar de fontes secundárias, que estão acumulados. Então, é uma lei que permite que eles trabalhem com esse material que tem, então, o urânio todo, né? E foram descartados devido, então, àquela mudança de 1980. Tem inúmeros esforços legislativos do Pentágono e Departamento de Energia, né, que inclui subsídios e financiamento para pesquisa e desenvolvimento. Depois eu vou mostrar para vocês, né, e vou falar dessa região de West Virginia e da Pensilvânia, que é uma região antiga da mineração e extração de carvão, e que teve decaiu muito dos anos para cá, de um certo tempo para cá, e que hoje ela tem uma população que vivia dessa exploração inativa, um alto índice de desemprego, uma degradação ambiental muito grande, mas tem drenagem ácida de mina e tem cinza de carvão. Então, o governo americano, né, se não me engano, no ano passado, ou ano atrasado, ele financiou 19 projetos só nesse local, nesses 2 estados, para trabalhar com drenagem ácida, cinza de carvão, né, para tentar que a região se desenvolva ambientalmente e que tenha emprego. E um dado também que após uma década de fracasso de investimentos privados, né, devido a isso desde 2010, devido a essa inundação de terras raras do monopólio da China,
400 startups faliram nos Estados Unidos. Quer dizer, houve até algum movimento para produzir, mas faliu, porque não conseguiu competir com o valor das terras raras, né? E uma última criação desse Rare Earth Elements Shore Act é que ele vai proibir o uso de terras raras processados ou refinados na China para quaisquer contratos do Departamento de Defesa. Tá? Isso aqui é exclusivo do Departamento de Defesa, que sejam celebrados ou renovados após 31 de dezembro de 2026. Então, que vocês já estão vendo alguma coisa proibindo. Isso aqui é para tirar o Departamento de Defesa dessa fragilidade de não ter os terras raras, né, para seus armamentos. Isso daqui eu só mostro, né, essa iniciativa que o governo teve de projetos financiados. Aqui vocês estão vendo essa lindinha, que é de drenagem ácida de carvão, um projeto no valor de 4 milhões de dólares, aqui um outro num valor mais baixo, né? Também aqui é da drenagem ácida, mas é da lama vinda do tratamento da drenagem ácida. Então, tem esse movimento de financiamento desses projetos de fonte secundária muito grande nos Estados Unidos. E no Brasil, né? No Brasil, em 2020, o governo cria um laboratório Granotera aqui no CDPM, foi uma iniciativa, foi uma ação do MCTI, no âmbito da Política Nacional de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos. Esse laboratório, ele é um laboratório que dá suporte técnico, né, para a pesquisa, mas ele também tem como objetivo primordial promover o desenvolvimento de projetos que já estejam numa escala de TRL mais avançados. Então, é fazer essa conexão entre projetos já avançados e mais maduros com as empresas e com o mercado, né? O investimento aqui nesse projeto é de 44 milhões de reais, é um investimento significativo, então, é uma das criações do governo, né? O governo tem muito financiamento, tem muito não, mas abriu vários editais específicos para minerais estratégicos. A gente viu isso pós-pandemia, vários editais, tanto específico para centros de pesquisa, como centros de pesquisa em parceria com empresas. Nós tivemos aqui do nosso governo de Minas Gerais uma iniciativa da CODEGE, que foi a criação do Laboratório Fábrica de Ímãs de Terras Raras, um projeto maravilhoso que, infelizmente, o governo encerrou, né? E esse laboratório ele está à venda, mas o laboratório não teve uma startup ainda. Nesse processo de venda tiveram 3 empresas interessadas, mas como é que eu falo? Não foi para frente, a negociação não foi para frente. Então, eu não sei dizer para vocês, a última notícia que eu tive foi agora, de setembro, que essa negociação não tinha dado frutos, então eu não sei como é que vai ser conduzido isso, né? Também o Brasil aumentou o mapeamento geológico, aqui focado nas argilas iônicas, para ver se a gente consegue, né? A mineração Serra Verde já trabalha com as argilas iônicas, apesar do teor baixo, é um processo que se mostrou viável tecnicamente e economicamente. Então, o Serviço Geológico tem investido no mapeamento. E tem outras iniciativas, mas o que a gente vê é que são ações isoladas, elas não estão totalmente integradas, como a gente vê na Austrália, né? Eu participo de um grupo que é Made in Brasil Limitada, e que ele tem uma forte interação. A gente é um grupo que estuda a cadeia produtiva de terras raras, e tem uma forte interação com o Ministério de Minas e Energia. E a gente viu que o Ministério de Ciência e Tecnologia deveria estar junto, porque existem projetos similares no Ministério de Minas, do MCTI, né?
Então, a gente vê que essas iniciativas, elas não estão totalmente integradas. E é o caso também que eu vejo nos Estados Unidos, eu particularmente, né, com o que eu vi até agora. Bom, então já falei muito da situação das terras raras, né, eu quis mostrar para vocês, porque eu falei que eu senti falta eu estou produzindo, trabalhando em cima de um elemento, de alguns elementos, mas qual é a importância disso para o país, a importância internacional, como é que é o mercado, como é que é a política, como é que é a geopolítica, temos política, né? Não temos, por isso que eu quis mostrar isso para vocês agora. Então, vou falar agora da recuperação de terras raras da drenagem ácida. Aqui, o meu enfoque é a troca iônica. Essa aqui é uma foto de onde eu tenho a minha amostra de drenagem ácida, é uma mina de Caldas, na cidade de Caldas, no Planalto de Poços de Caldas. Essa mina está desativada desde 1996, e o CPH da mina, esse pH aqui está em torno de 3,4, onde ela tem urânio e terras raras, entre outros elementos, e aqui o que a gente vê é um precipitado. Esse precipitado nada mais é do que o tratamento dessa água, porque existe uma cota aqui, um nível de que essa água pode chegar. Acima desse nível, ela tem que ser tratada, então ela é bombeada para o tratamento de efluente e ela tem que ser descartada, porque o nível de água não pode ultrapassar de forma nenhuma essa cota de segurança. Então, essa drenagem ácida, ela é tratada. Quando ela é tratada, tem-se uma precipitação, forma-se esse precipitado escuro e eles retornam com ele para a cava da mina. Esse escuro aqui é por causa da presença do manganês. Então, o que eu falei com vocês, essa é uma fonte secundária e por quê? Né? Qual é a vantagem de eu utilizar, recuperar terras raras de fonte secundária? Né? O teor, gente, nem sempre ele é um indicativo da viabilidade técnica do processo ou da viabilidade econômica. Por exemplo, Mountain Pass, ela tem esse teor, aproximadamente 8%. Por vários e vários anos, o mineral dela é monazita, é uma extração muito cara, é uma extração complexa. Então, por vários e vários anos, ela não foi economicamente viável e com um processo produtivo muito complexo. Por outro lado, a gente sabe que tem fontes, né, que são essas argilas da China, principalmente, o teor é 0,05% e são totalmente viáveis economicamente e tecnicamente. Então, o que isso tem a ver? As fontes secundárias, elas tendem a ter uma concentração menor, mas nem por isso elas deixam de ser atrativas, desde que elas tenham uma extração fácil, né? A literatura fala que a quantidade de terras raras contida nas fontes secundárias, ela pode suprir a demanda global, mesmo que a extração seja baixa. Então, aqui, muito estudado fosfogesso, cinzas de carvão e a lama vermelha, né, que a literatura fala que são candidatos promissores para essa recuperação. E uma vantagem, né, que é muito bem vista, é falando, então, da economia circular. Né? Ela passa de ser uma economia linear e vai, então, para uma economia circular, que é muito importante para atingir, então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, além de reduzir essa dependência com a parte da extração, né? Com a parte da mineração, a lavra, a mineração, o beneficiamento físico. Geralmente, essa parte não entra quando você trabalha com uma fonte secundária. Bom, então, eu não sei se todo mundo sabe, eu imagino, eu vou passar assim muito rápido, né, do que é uma drenagem ácida de mina, né? É quando eu tenho lá o meu minério, né, ele sai do fundo da superfície e ele vem para a superfície durante a extração. Se ele contém algum sulfeto, no caso aqui eu dou como exemplo a pirita, né,
Quando esse minério ele vem para o ar, né, ou na forma do minério mesmo, mas na forma de rejeito, na forma de estéreo principalmente, ele é oxidado. E para essa reação se processar, eu preciso do oxigênio, água e um aceleramento muito grande com a atividade bacteriana. Nessa oxidação produz ácido sulfúrico, né? Então, é como se eu tivesse aqui, na minha perita, esse enxofre aqui vai virar um ácido sulfúrico. Esse meu grão de minério vai ter todo acidificado e, consequentemente, eu vou, então, solubilizar todos esses outros minerais que estão aqui à volta, no caso, terras raras, urânio, manganês, isso aqui tudo tem naquele minério de Caldas, né? Alumínio, ferro, silício, né? Então, com isso, né, eu tenho esse material acidificado em contato com a água, pode ser água da chuva, pode ser água de surgência, o que quer que seja, eu faço um efluente líquido ácido com uma quantidade muito grande de metais e um sulfato também, e num pH, para eu falar drenagem ácida, menor que 4. Eu vou mostrar para vocês aqui umas fontes de drenagem ácida de Caldas mesmo. Então, isso que vocês veem aqui não é uma montanha, é uma pilha de material estéril, tá? No pé dessa pilha, na base dessa pilha, tem a geração da drenagem ácida. Não se sabe se é uma surgência no interior dela ou se é basicamente da percolação de água de chuva. O fato é que essa água aqui, ela tem um pH menor que 3, ela não tem muito ferro, que é característica dessa pilha, mas uma outra pilha já apresenta uma quantidade muito grande de ferro, mas ela tem teor considerável de terras raras, urânio, manganês. Então, essa aqui é uma pilha dessa, né? Rejeito, isso aqui é uma bacia de rejeito, nessa bacia também tem a geração de drenagem ácida, mas não de uma forma tão impactante quanto dessa pilha. A geração aqui, ela é bem mais controlada. E tem também, gente, essas paredes aqui, isso aqui é um corpo que foi minerado, né? E durante a chuva, isso aqui que vocês estão vendo, são umas surgências, né? Essa surgência, ela vem ácida, aqui embaixo tem uma canaleta, e essa canaleta vai dar lá naquela cava que eu mostrei para vocês, de recolhimento, aonde, então, dali, ela é bombeada para o tratamento. Então, são essas fontes, né, de drenagem ácida, por quê? Porque o minério de Poços de Caldas, ele tem a pirita. Por que recuperar, então, as terras raras da drenagem ácida? O teor nas águas ácidas de terras raras, ele é muito expressivo, tá? Mas ele está vinculado à mineralogia da região. No caso de Poços, é um dos teores mais altos, se não o mais alto que eu já vi, tá? E por quê? Porque é monazita, mas tem urânio e tório. Nas regiões carboníferas, a concentração de terras raras é menor, né? Mas eu não tenho, geralmente, a presença de urânio. Esses terras raras, nessa solução, eles já se encontram lixiviados. Então, eu não tenho processo, como eu falei com vocês, de lavra e beneficiamento. E eu já parto, então, do meio do meu processo, o que se torna, então, mais barato. Geralmente, drenagem ácida é uma vazão muito alta. Aqui eu coloquei maior que 150, mas a drenagem ácida na Alemanha, que recupera urânio, é 1.500 metros cúbicos por hora. Então, mesmo que o teor seja baixo, dado esse volume, eu consigo, então, recuperar uma quantidade grande. Outra coisa, o tratamento dessa drenagem, ela é dispendioso. E eu simplesmente trato e não tenho nenhum retorno econômico. Então, essa recuperação, não só das terras raras, como outros metais também, pode ajudar, inclusive, no descomissionamento do caso de Caldas, né? A drenagem, ela perdura por centenas de anos. A estimativa que a gente tem de quanto tempo essa drenagem ainda vai ocorrer em Caldas é de 600 anos. Isso é feito com modelos, com modelagem, né? Então, a estimativa que a gente tem de 600 anos, nós vamos ter que conviver com isso. Por que eu me foco na troca iônica aqui? Primeiro, os ETRs em solução são essencialmente
iônicos, né, o que torna a troca iônica um processo altamente recomendado. E ela é muito apropriada, que ela tem uma vantagem sobre a extração do solvente, dado a baixa concentração, né, e esse volume muito alto. Então, essa minha baixa concentração, ela quase que inviabiliza a extração do solvente e um volume, como que eu vou tratar 150 metros por hora com um extratante? Então, aqui seria concentrar, né, passar esse valor de miligrama por litro já para grama por litro, então seguir o tratamento. A troca iônica, eu também posso utilizá-lo para remover esse uranitório que é indesejável, que contamina meus elementos terras raras. Depois eu vou mostrar para vocês que já existe em Caldas, né, uma planta piloto que operou por muito tempo, removendo urânio. E aqui, então, eu mostro para vocês, basicamente, como que é o processo de Caldas. Aqui já é uma outra pilha. Vocês estão vendo que essa água é escura, porque aqui eu tenho a presença de ferro, lá em Caldas também, né? Eu tenho esse pH, eu tenho urânio que varia de 6 a 14, eu tenho terras raras até 126 miligramas por litro. E vocês viram que mesmo o urânio nesse valor de 6 e 14, foi possível recuperá-lo e produzir, né, um yellow cake com essa faixa tão baixa de urânio em solução. E ainda tem manganês, ferro, flúor, e muito sulfato, 2 gramas por litro de sulfato. Aqui é uma planta de tratamento muito simples, né? Usa-se cal, eleva esse pH acima de 10, porque é acima de 10, porque eu não consigo tirar o manganês em pH abaixo de 10. Então, eu preciso de subir. Esse pH é um transtorno, porque depois, para o descarte para o meio ambiente, eu tenho que voltar com esse pH para atingir valor menor que 9, que é o que a lei limita, né? E esse efluente tratado, ele vai para uma represa, que já não é mais parte do circuito de processo da empresa, e ele segue aqui, ele está, então, saindo, vertendo para o rio Antas. Tá? E aqui, então, aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, que esse precipitado tem sido colocado no open pit, né? Que tem urânio entre 0,25% e 0,30%. Isso aqui é o teor de urânio que era minerado inicialmente. E tem esse precipitado, ainda tem as terras raras entre 6% e 7%. Então, a ideia da troca iônica é que esse precipitado, então, não contenha mais, é tirar, né, esses elementos antes de serem precipitados, para que essa lama não seja uma lama radioativa e nem uma lama que tenha uma concentração de terras raras tão alta. Aqui eu mostro para vocês, né, eu quero só chamar a atenção aqui para o somatório de terras raras, a presença do praseodímio e neodímio, porque o mercado ele está, assim, vamos dizer, voraz pelo praseodímio e neodímio, justamente por causa dos ímãs permanentes. Então, isso aqui na água da cava da mina, tá? Que é uma mistura daquelas, todas as surgências, ela é um pouco mais concentrada, e isso aqui que eu falei com vocês é após ela passar pelo circuito de remoção de urânio e tório, antes de entrar no circuito de remoção de terras raras. Tá? Então, cai um pouco, por quê? Porque eu tenho uma remoção aqui maciça de sério para um processo de oxidação para remoção do manganês, que remove o sério também. Mas, fazendo uma conta, assim, considerando essa menor concentração aqui, que a gente já teve, né? São amostras que eu venho recebendo e trabalhando, então eu tenho essa variação grande, dependendo da amostra que eu recebo, né? Se eu fizer uma conta rápida, considerando aqui uma vazão de 150, que é a minha vazão mínima, ela vai de 150 a 300, 150 metros cúbicos por hora, com essa concentração de terras raras, eu consigo até 60 toneladas de terras raras por ano. Se eu fizer essa conta, considerando 100% de recuperação, tá? Se eu fizer essa conta só para praseodímio e neodímio, eu vou ter uma recuperação de 16 toneladas por ano de óxido de praseodímio e neodímio. Essa já é a planta de recuperação de urânio por troca iônica em Caldas, né?
Essas aqui são as 3 colunas de resina de troca iônica. Então, a ideia seria um processo de oxidação aqui, para remoção do manganês, a entrada do efluente nas colunas, na resina aniônica, para tirar o urânio, e na saída desse circuito, entraria, então, no circuito de remoção de terras raras. Essa planta, infelizmente, hoje, ela não está operando, né? Porque uma dificuldade muito grande de conseguir uma licença ambiental da semente. Então, ela foi parada, eu não sei ultimamente como é que anda essas conversas aí, essas tratativas a respeito da licença. Né? Vocês viram que eu tinha de 4 a 16 miligramas por litro de urânio, mesmo assim, é possível produzir 15 toneladas de concentrado de urânio por ano. Então, essas fontes não são desprezíveis. Bom, a metodologia para os ensaios da resina, eu já estou colocando aqui para vocês uma metodologia contínua, tá? Eu não vou falar da minha metodologia embatelada. Eu selecionei, como eu disse para vocês, algumas coisas que eu achei mais relevantes. Eu tenho, então, uma coluna preenchida com resina, no caso aqui eu trabalhei com a resina catiônica, mas a gente tem trabalhos com a resina quelante que não deram resultados interessantes. A minha solução de drenagem ácida, ela percolaria esse leito de resina. A resina ia fazendo a troca iônica lentamente. No início, eu vou ter 0 de elementos terras raras, eles vão ficando todos aqui. À medida que a resina for saturando, esses elementos vão começar a sair. Eu tenho essa segunda resina, que é uma resina para poder segurar esses elementos. É uma resina que a gente usa na indústria, porque eu não quero perder esses elementos que estão iniciando a saída antes dela saturar. E quando essa resina estiver completamente carregada, eu vou saber, porque tudo que entrar de terras raras aqui, eu vou detectar, a concentração de entrada vai ser igual à concentração de saída. Aí a minha coluna está completamente saturada. Uma vez completamente saturada, eu tiro ela do circuito de carregamento, que é que eu falo, eu estou carregando, e vou tirar, então, esses terras raras que estão todos concentrados aqui nessa resina. Eu passo uma solução, que eu chamo aqui de solução eluente, e retiro, então, de uma forma bastante concentrada, um volume muito menor, os terras raras que estão aqui. Né? Eu posso retirá-los todos de uma vez, ou eu pretendo retirá-los um de cada vez, que eu vou fazer o fracionamento ou a separação. O que a gente estuda? Aqui no carregamento, quando eu estou estudando o carregamento, eu estudo a altura desse leito, né? O tipo de resina, no caso eu estou usando catiônica, o pH da alimentação no processo industrial, eu tenho mais flexibilidade para mexer nesse pH. No pH da drenagem ácida, nós optamos por não trabalhar, não mexer nessa variável. A vazão, eu vou passar aqui mais lentamente ou eu vou passar mais rapidamente, né? E um tipo de contraído, que eu chamo de contraído, toda essa resina ela é carregada com um contraído, que é ele que vai sair e vai trocar com terras raras. Então, esse meu contraído pode ser um H+, pode ser Na+, pode ser NH4+. Ou outros tipos. Então, esse tipo de contraído eu estudo também. Né? Quando eu já vou fazer a retirada, eu estudo o tipo de eluente. Aqui eu já estudo o pH do eluente, a vazão. Eu posso fazer a minha eluição simplesmente nessa coluna, mas eu posso usar também uma segunda coluna com um contraído específico. Tá? Isso eu mostro para vocês depois os resultados. Então, a metodologia é basicamente essa. Qual que é o comportamento da resina catiônica em função da afinidade pelos elementos? Quando a alimentação, a solução começa a percolar de drenagem ácida, ela tem uma afinidade muito grande pelo lantânio. Então, a primeira coisa que ela faz é ir absorvendo o lantânio. Bom, a solução começa a ficar escassa de lantânio, ela vai descendo, então ela começa a absorver o que sobrou, que foram
terras raras médios e pesadas. A preferência dela é para os médios. E no final, então, a gente vê a absorção dos pesados. Então, basicamente, é esse o perfil que eu tenho. Isso aqui, gente, não é 100%, né? Isso aqui é uma tendência da resina em fazer isso. Eu estou mostrando essa tendência porque vocês vão ver isso muito claro nos resultados. Então, o carregamento é a remoção dos íons de solução, desculpa que está emendado, né? No meu caso é a drenagem ácida, eu interrompo esse processo com o esgotamento da capacidade de absorção. Ou quando o efeito da coluna atinge um valor pré-determinado, isso aqui é basicamente para quando eu tenho um valor de ambiental, em que eu não posso descartar, eu não posso trabalhar com valor acima de X, então eu paro a coluna. Quando eu falo paro, eu simplesmente troco, né, e passo a alimentar uma coluna nova. No nosso caso, nós trabalhamos com solução simulada e nós trabalhamos com drenagem ácida. Na solução simulada, a gente queria ver a competitividade entre os íons. Então, para isso, nós fizemos uma solução com uma concentração igual de todos os elementos terras raras, para saber se a resina tinha afinidade por um ou outro. Bom, então aqui eu tenho as minhas curvas, vocês vão ver que aqui eu tenho para cada elemento terras raras que eu tinha em solução. Lembrando que o lantânio tem uma quantidade maior, praseodímio e neodímio médio, e os outros eu tenho uma quantidade menor. Então, vocês podem ver que a curva do lantânio, que é um leve, ela é muito diferente da curva dos pesados. Esse valor aqui, ó, é o valor de entrada de lantânio na coluna. Então, a minha alimentação tem isso. Então, o que vocês veem aqui, que no início eu estou recolhendo lá embaixo da coluna, meu efluente, a resina está absorvendo tudo. 0, 0, 0, 0, até que ela começa a liberar, ela começa a dar indícios de que ela está saturando, então ela começa a liberar os elementos. Então, a gente vê muito claro aqui para o sério, vamos pegar o praseodímio, né? Mais ou menos aqui em 300 volumes de solução, isso aqui é o quanto de solução que eu passei, que eu alimentei a coluna, num volume mais ou menos de 300, ela começa já a liberar o praseodímio, e quando está na faixa de 600, o praseodímio que sai já é igual à concentração do praseodímio que entra. Então, aqui a minha coluna saturou, eu estou vendo esse perfil. Mas vocês veem que à medida que o elemento foi ficando mais pesado, o que acontece? Aqui é o meu valor de entrada. Só que eu verifico que eu tenho valores, eu estou saindo com mais samário, mais gadolínio, do que eu estou entrando. Pois como isso eu estou fazendo? Estou criando elementos aí? Não. Né? Dentro da coluna? Não. O que acontece é que como ela tem uma afinidade muito grande pelo lantânio, ela começa a soltar, ela já está saturada de todos os elementos naquele perfil, mas ela começa a liberar os elementos pesados, porque ela vê um lantânio passando. Então, ela dá em preferência pelo lantânio e ela, então, vai liberando os elementos pesados. A gente vê aqui uma pré-separação, eu vou dizer, né? Por quê? Porque eu estou carregando preferencialmente os leves e estou liberando os pesados. Então, nisso, eu coloco uma segunda coluna, que vai captando, então, esses pesados. Quais são as considerações sobre esse carregamento? Primeiro, a desorção de samário, gadolínio, disprose e níquel é devido a essa fraca afinidade da resina por esses elementos, comparando especialmente ao lantânio. Foi ele que mais deslocou os pesados. Ela não saturou para o lantânio. Se vocês virem, a curva do lantânio, ela não chegou aqui, a uma saturação. Ainda está muito abaixo. E aqui eu mostro para vocês o carregamento e a porcentagem de desorção. Então, vocês veem que o lantânio carregou mais na drenagem ácida por causa da maior afinidade e porque eu também tenho mais lantânio em solução. Não houve desorção nenhuma desses três elementos, né?
essa eficiência ficou entre 90 e uma eficiência maior que a gente teve, foi 94 para o gadolínio e para o disprósio, né? Mas é uma eficiência de carregamento considerada boa. E a gente viu que a separação durante o carregamento ela é pouco efetiva. Então, a gente tinha que trabalhar muito na eluição para a gente conseguir, ver se conseguia essa separação dos terras raras, para que a gente não retirasse todos de uma vez só. Então, a eluição então, é a etapa de remoção dessas espécies adsorvidas na resina. Essa solução que eu uso eu chamo de eluente, e ele é específico, tá? A gente pode ser um ácido, pode ser base, pode ser sal. Geralmente é uma solução muito carregada. No nosso caso, nós já estudamos ácido inorgânico, mas tivemos melhor resultado foi com EDTA. Eu posso retirar todos os EPRs de uma vez, ou eu posso tentar retirá-los individualmente. Esse é o nosso maior desafio na atualidade, né? Aqui, estudando uma daquelas variáveis que eu falei com vocês, no caso, é o tempo de residência do eluente, né, dentro da coluna. Eu tenho esses perfis aqui para todos os elementos. A gente retira as amostras, né? Isso aqui é uma amostra do eluente que está saindo da coluna, isso aqui é o volume de solução que foi passado. Se vocês repararem, quando eu estou carregando, se eu volto ali. Não. Só quero mostrar para vocês, quando eu estou carregando, aqui. Eu estou usando, eu já passei na minha coluna 400 volumes. Tá? Vocês estão vendo que até começar a sair do enfeite, eu já passei 400 volumes, né? Aí o que eu quero mostrar é que quando eu estou eluindo, eu tiro tudo que eu tinha em 400 volumes, em 20, aqui já terminei meu processo quase que basicamente, que seja 30 volumes. Então, todos meus terras raras que estavam presentes naquele volume de 400, né, passou a existir, então, um volume de 30. Daí, então, eu tenho essa concentração. Isso daqui, nós usamos a solução de laboratório. São curvas que são assim, muito interessantes, porque eu vejo que à medida que eu vou recolhendo as minhas amostras, o que aparece primeiro justamente são os pesados. Por quê? Porque eles vão que têm menos afinidade com a resina. Então, o EDTA tira primeiro esses pesados. E depois vem retirando os médios, e depois a gente vê o lantânio. Esse aqui é o lantânio lá no final. Então, se eu paro o meu processo aqui, por exemplo, em 10, eu tenho uma fração, a maior parte da minha fração já tem os pesados. Então, eu tenho aqui uma pré-separação. No tempo de residência, se eu deixo mais tempo, eu vejo que a minha separação dos pesados, olha como é que eles estão muito mais nítidos aqui, que é aqui o hérbio e o disprósio. Então, nesse início, até a menos que 10, eu tenho que, os pesados saíram quase todos, enquanto que eu não tenho quase nada de lantânio nessa solução. Então, aqui eu já começo a eluir e a separar o lantânio. O ideal, e o que a gente trabalha, é porque esses picos estejam todos separados um do outro, mas não é fácil. Então, a tendência de fazer agora? Recolher esses volumes, então, eu separo um volume de 0 a 10, passo numa outra coluna, separo um volume de 0 a 15, passo numa outra coluna, e um outro volume, que eu vou ter volumes ricos em determinadas frações. Esse daqui já é um artigo, se vocês quiserem mais detalhes, eu tendo a falar muito rapidamente, né? Eu passo depois para quem tiver interesse. Isso aqui eu já estou estudando uma outra variável, que é a concentração do EDTA. Então, vocês estão vendo que eu trabalho com ele mais diluído e com ele mais concentrado. A diferença, o EDTA muito diluído, muito concentrado, desculpa, ele simplesmente remove todos os EPRs de uma vez. Então, eu estou tendo todos os picos nessa minha fração aqui, entre 2,5 a 12, por exemplo.
todos os EPFs, eu não tive separação nenhuma. Se eu faço uma solução mais diluída, eu já vejo, então, aquele movimento de separação. Essas curvas são lindas, é da solução sintética, mas eu tenho no próximo, deixa eu ver aqui, já com a drenagem ácida. Infelizmente, a realidade ela é sempre pior, porque a drenagem ácida é uma solução que é bem mais diluída, então o sinal dela, né, a concentração é menor, então os picos são menores. Mas com a drenagem ácida, eu usei aquela coluna inicialmente completamente carregada, fizemos a emissão, e nós usamos aquela coluna não tão saturada, como se aquela faixa menor dos pesados não tivesse sido totalmente ocupada. Então, a gente vê essa diferença. Aqui, na drenagem ácida, eu já entro com as impurezas. Eu tenho aqui alumínio e cálcio. Então, vocês veem que o cálcio, ele sai completamente no final. O alumínio, ele também é embolado, e ele está saindo todo aqui no processo todo. Então, eu ainda estou tendo terras raras, contaminado com alumínio. Eu vejo que essa minha fração aqui é uma fração que eu tenho uma fração de neodímio, e para ser o dímio maior, essa fração que também já é do lantânio. Estudando agora, já utilizando colunas de fracionamento, eu tenho uma segunda coluna, uma montagem um pouquinho mais complexa, mas simplificando, eu tenho a minha primeira coluna saturada, assim que o efluente sai todo, ele vai alimentar uma segunda coluna, é essa segunda coluna, que não tem terras raras, que vai promover esse fracionamento. Então, eu tenho aqui uma coluna saturada, e ELUI, normalmente, e aqui usei uma coluna de fracionar, uma segunda coluna. Então, a gente vê aqui, ó, o ítrio, ele saiu completamente sozinho, e também o gadolino. Como os teores são muito baixos, né, a gente tem essa dificuldade de quantificação. Mas eles são baixos, mas a gente vê os picos, né? Esse pico aqui é um pico que tem uma concentração muito alta de lantanídeo, esse pico aqui é uma concentração alta do neodímio. Então, com relação, eu posso falar dessas colunas, com relação à drenagem ácida específica, não estou aqui mostrando a solução, não. Inicialmente, eu tinha uma concentração na minha alimentação de 45 miligramas por litro. Eu consigo concentrar por 2 gramas por litro de solução. Então, esse 2 gramas por litro em um volume muito menor, eu já consigo, então, passar isso por um processo industrial, já mais com as minhas variáveis controladas. Por exemplo, já posso aqui trabalhar em pH, e trabalhar em outras variáveis que eu não consigo quando eu tenho um volume muito grande, né? Então, promovi a concentração, uma eficiência na eluição de 92%, atingindo até 98% para o ítrio, né? E menos para o lantânio. Por quê? Porque a resina tem muita afinidade para o lantânio. Então, ela tende a soltar o lantânio com maior dificuldade. As considerações referentes só ao processo de concentração dos ETFs. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Eu parto de uma alimentação de 45 miligramas e a gente consegue, então, um concentrado de 2 gramas por litro. Com relação à separação, nós analisamos as amostras em cada pico daqueles que vocês viram na eluição. Então, eu vejo que por exemplo, entre o volume de 20 e 21, eu tenho praticamente a presença do lantânio nesse volume. Então, eu estou conseguindo um fracionamento. Nesse volume aqui de 14, eu já tenho ainda o lantânio, mas eu tenho uma presença grande de neodímio, praseodímio e do céu. No início, quando eu falo que eu tenho os pesados, então eu tenho aqui 59% de ítrio, e eu não tenho quase nada dos outros, tá vendo? Eu não tenho lantânio, eu não tenho basicamente neodímio, nem samai. Então, é isso que a gente trabalha e tem trabalhado atualmente. Bom, então, com relação à troca iônica, eu finalizei, e eu vou falar agora um pouco, é um trabalho só, é um trabalho mais rápido,
de recuperação das terras raras dessa drenagem ácida, mas por coprecipitação. É como se eu tivesse um precipitado desse, mas não em pH tão elevado, com aquele teor entre 6% e 7%, e promovesse uma reextração, utilizando esse precipitado. Então, aqui é o que foi publicado na Applied Geochemistry, seria, então, a solução de drenagem, ela tem alumínio, tem os lantanídeos e tem sulfato. E foi estudado, então, a presença, o papel do alumínio nessa precipitação. Por que eu falo coprecipitação? Porque o teor é tão baixo de lantanídeos que eu não consigo precipitá-los como óxido. Então, eu fui estudar esse processo. Quando eu falo eu, gente, logicamente é a minha equipe. O que acontece no início? Né? Uma nucleação do alumínio, à medida que eu vou aumentando o pH, aqui nós usamos cal, uma polimerização e uma formação desse polímero de alumínio e depois, então, uma adsorção. Então, a remoção, ela se dá pela adsorção dos terras raras nessa superfície do alumínio. Foi feito, aqui então, o processo, é o estudo da coprecipitação em pH 8. Nós observamos que o praseodimil európeo não tinha uma remoção de 100%, mas não estudamos o porquê desse comportamento atípico do praseodimil európeo, né? Uma eficiência de remoção total da ordem de 96% dos terras raras. Não foi adicionado alumínio, tá? O alumínio, o próprio alumínio da solução. Foi feita, então, toda uma caracterização de microscopia eletrônica, ressonância magnética, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, que esse precipitado, ele continha, então, aquele 7% de óxido de terras raras. Isso é feito nos Estados Unidos com uma concentração de terras raras muito menor. Eles estudam na drenagem ácida de carvão e eles utilizam precipitado que tem 1%, 0,3% faz a desviação. Então, a gente, de qualquer forma, a gente já está no lucro aqui. E fazendo aqui uma... Como é que eu falo? Um estudo bem rápido, né? De quanto que a gente teria por ano, geraria de receita, só receita, produzindo 100% de recuperação nessa máxima vazão, a gente conseguiria, com a venda de terras raras, 16 milhões. Isso aqui é um estudo bem rápido. E o consumo da cal, para neutralizar, seria 1.310.000. Então, a gente vê que tem essa possibilidade de ter lucro com os terras raras. E foi feito também um estudo assim, bem exploratório de recuperar, lixiviar esses 7% de terras raras que tinha nesse precipitado. Então, utilizou-se ácido acético, HCl e ácido sulfúrico, e nós chegamos nessa eficiência de lixiviação, mas esse estudo ainda está pendente de continuação. Ele não foi continuado, essas variáveis não foram utilizadas. Porque a nossa prioridade agora é a troca iônica. E foi também estudado o papel de ferro nessa drenagem ácida. A gente viu que o aumento de terras raras aumentava, né? O aumento, a concentração do alumínio aumentava a remoção de terras raras em pH mais baixo. O aumento do ferro aumentava a estabilidade dessas terras raras, porque concluiu-se que essas terras raras, eles entravam nesses sítios, né, dos precipitados de ferro, o que no nosso caso não é interessante, que a gente quer terras raras que saia muito fácil desse material. Então, não é interessante que ele seja um material mais estável. Um precipitado menos estável possível tem a vantagem de ser lixiviado de uma forma muito mais fácil. E aqui, então, eu já estou terminando, eu termino aqui. É um estudo dos Estados Unidos. Eu quero mostrar para vocês porque da quantidade enorme de estudos que tem sobre terras raras, eu achei esse interessante porque ele foca troca iônica para o ferro, e eu não tinha visto isso ainda. É uma empresa, essa empresa, ela
Ela desenvolve até a planta piloto e depois ela vende esses processos desenvolvidos. Ela estudou, então, essa lama, vocês estão vendo que é uma lama muito parecida com a nossa aqui, e eles lixiviaram essa lama para a remoção de terras raras. Então, já é como se a gente estivesse lixiviando aquela lama nossa lá. Né? O que eles lixiviaram? Eles lixiviaram, que é o circuito deles, eles usaram ácido clorídrico. Por que eles usaram ácido clorídrico? Porque eles querem tirar o ferro. O ferro ele é muito complicado na extração de terras raras. E eles tiraram o ferro na forma aniônica. Né? Eles não tiraram o ferro na forma catiônica, eu vou explicar para vocês depois. E eles fizeram todo o circuito até a obtenção de terras raras individual por troca iônica. Eles chamam aqui, eles fazem essa diferenciação, esse 6x aqui do Ion Exchange, e aqui eles chamam de cromatografia. Só para diferenciar, se você está fazendo uma emissão toda, tirando todo o elemento de uma vez, eles chamam de Ion Exchange. E quando você faz esse fracionamento, então, cromatografia. Mas tudo isso é a troca iônica. Nesse processo, nesse efluente, eles também têm muito alumínio, eles vendem o alumínio na forma de Al2O3, eles vendem o ferro na forma de FeSL3, e eles ainda têm aqui a remoção do mono e dos cátions de valentes. Não tem muito detalhe, mas, por exemplo, eu poderia tirar aqui no meu processo o alumínio, que vocês viram que está contaminando, com um estágio antes de remoção. Não sei como é que isso funcionou aqui, exatamente. Então, aqui, como que eles fizeram, só mostrar para vocês que eles colocaram um excesso de ácido clorídrico e esse ferro foi um FeSL4-, tá? Daí, então, eles têm a condição de passar o ferro nas colunas. Aqui eles usaram 3 colunas, aqui, ó. Uma coluna que recebeu uma alta concentração de ferro, saindo dessa coluna alimentava a segunda, uma média concentração, saindo dessa coluna alimentava uma terceira. E depois, então, ele fazia o que ele chama de wash, que é a eluição do ferro, e produzia o ferro, cloreto férrico, e a solução seguia processo, né? Então, aqui eu estou vendo que ela entra no processo contendo esse teor aqui de 1,5 gramas por litro, 150 miligramas de terras raras. Ela sai desse primeiro processo só com 3,6 miligramas, teve uma perda pequena de terras raras, mas teve, vocês viram que achou de 150 para 126. Né? E o ferro saindo da coluna foi 2,4 gramas e só 19 de terras raras. Eles continuam o processo, né, e eles conseguem, então, separar no primeiro estágio, aqui, nos médios, nos leves, médios e pesados, e no segundo estágio, a separação de elementos. Então, aqui, o que eles conseguiram? Dos leves. Eles tinham escândio, esse aqui está errado, ítrio, o ítrio não é pesado, mas eles colocaram aqui, não é leve, o ítrio é pesado, mas eles tiveram essa separação aqui de lantânio sério. Entre os médios tem isso daqui, né, do praseodimo gadolinho, e uma sequência muito grande de pesados. Foram 3 frações. Eles fizeram mais ou menos o que a gente está querendo fazer aqui, recolher aquelas frações e passar no segundo estágio de cromatografia para a gente poder fazer, então, a separação completa. Então, aqui na separação completa, no estágio de cromatografia, eles conseguem, então, as terras raras aqui, todos separados, mostram. Né? E aqui, então, eles fazem como a gente fez ali também, um pouco exploratório, né, uma análise de custo. E se vocês veem aqui, eles têm a recuperação deles por ano de 19 toneladas de terras raras, com uma eficiência de 0,75. A gente está com uma eficiência de recuperação maior, a gente está com uma eficiência global em torno de 90%. A nossa produção aqui seria de 60, vocês lembram que eu fiz aquelas pontinhas, de 60 de terras raras total, só de praseodimium de 16, e mesmo assim, né, eles têm uma produção de alumínio também, que aqui para eles está sendo um valor muito alto, né?
O cloreto férrico é um valor mais baixo, né, e depois o terras raras. Então, eles falam, né, que terras raras dá dinheiro, então eles fazem essa conta para mostrar que sim, né, que eles conseguem um lucro com essa produção. E aqui também, só para mostrar para vocês como eles trabalham aqui, a qualidade da terra, da água ácida deles é 0,8 miligramas por litro, uma produção anual de 1 tonelada, e eles ainda estão fazendo esses estudos, né? Então, que é o Departamento de Energia dos Estados Unidos, eles estão investindo muito forte nessa recuperação de terras raras de fontes secundárias. E, bom, era isso, então, que eu tinha para falar para vocês, e eu agradeço, então, a presença de vocês aqui para as dúvidas. Virginia, coitada, não melhorou.